Horrorfeu Mal, que muita gente deve achar que tem a mesma história de Horrortale ou que é uma grande piada, que um louco teve a brilhante ideia de juntar as duas aos terríveis. Mas eu digo a vocês que Horrorfeu tem várias coisas diferentes, e que não é uma piada. Horrorfeu tem duas versões, uma é a canon, ou seja, é a canônica, e a outra é da Fanon, ou seja, é feito pela Fandom. Bem, eu irei contar a da Fandom e por vários motivos. O primeiro motivo porque o mais reconhecido é o da Fandom, onde tem um Horror Sans sem uma mandíbula, e o outro motivo é porque o Horrorfeu canônico foi abandonado, porque o último sinal de vida desse universo foi em 2018. Ou seja, então é melhor falar o que a Fandom preparou para a gente. Mas não se preocupem, o da Fandom não tão diferente assim do canônico, mas fala as suas anomalias. Hoje eu irei falar a história de Horrorfeu. Tudo começa com Frisk e Florrie fazendo uma rota neutra, aonde eles deixaram os monstros fortes vivos e os monstros fracos eles mataram. Então quando eles chegaram no final lá no castelo onde ela tinham que lutar com Asgore, eles conseguiram o matar, assim vencendo a batalha. Frisk pegou a alma de Asgore para sair do subsolo, já que para um humano passar pela barreira ele precisa de uma alma de um monstro, enquanto Florrie precisava de uma alma humana. Por sorte, na sala do trono tinha 6 almas humanas. Florrie podia pegar umas delas e sair do subsolo. Porém, quando Florrie foi pegar uma, Frisk o traiu, atacando até que ele morresse. Então Frisk saiu do subsolo sozinha, depois de ter matado vários monstros e deixado o subsolo sem um rei. Os monstros do subsolo eles precisavam de um rei para comandar o subsolo. E uma coisa que tenho que falar para vocês é que, diferente de Horrortale, onde a Toriel voltou a ser rainha e depois foi banida porque ela queria ter paz com os humanos, mas os monstros não queriam isso, já que Frisk matou muita gente. Em Horrorfeu, a Toriel ela nunca foi voltar para o trono. E o motivo é que a Toriel ela foi mandada para as ruínas pelo próprio Asgore, porque ela foi considerada uma traidora por manter Shara em sua casa em segredo. Depois que Asgore descobriu, ele envenenou Shara e baniu a Toriel. Por causa desse título, a Toriel nunca poderia ser rainha novamente. Então o monstro escolhido para governar o subsolo foi nada mais e nada menos do que Papyrus. Papyrus ele sublíder da guarda real, e as pessoas confiavam nele, porque Papyrus era bem poderoso e responsável. Então Papyrus virou o novo rei do subsolo, enquanto Sans, por ser irmão do Papyrus, ele virou sub-rei. Ele odeia ser sub-rei, mas pelo menos agora que ele é superior a todo mundo menos o Papyrus, ele pode tomar suas mostardas o quanto bem. Papyrus e Sans estavam sendo ótimos reis. Papyrus fez com que a população do subsolo não entrasse em uma crise, e nem entrasse em pânico. Ele tirou a lei que o Asgore tinha feito, que era matar ou morrer, porque se as pessoas continuassem a se manterem, a situação só iria piorar. Papyrus ele conseguiu fazer o subsolo ser melhor do que era antes, e Sans ele dava os melhores conselhos para o seu irmão, ou seja, os dois foram os reis melhores do que Asgore. Porém, um dia o núcleo parou de funcionar, e o motivo era porque a Frisk matou muita gente que trabalhava lá, e por falta de trabalhadores o núcleo não estava funcionando perfeitamente, e isso podia ser um grande problema mais pra frente. Então Papyrus ordenou que os guardas reais que protegiam o Outland trabalhassem no núcleo por enquanto. Todos aceitaram a ideia, menos Undyne. Undyne estava com muito ódio de Frisk por ter matado Asgore, porque Asgore foi como um pai de Undyne, então por esse ódio ela queria que Papyrus arrumasse uma guerra contra a humanidade, e se ele ficasse perdendo soldados ele nunca poderia fazer uma guerra. Porém Papyrus disse que uma guerra seria a última coisa que ele iria fazer naquele momento. Mas ele falou que se tudo voltasse ao normal ele pensaria no caso dela. Então Papyrus e Sans conseguiram fazer tudo voltar ao normal. O núcleo já estava funcionando perfeitamente e o povo do subsolo estava em paz novamente. Então Undyne novamente foi até o Papyrus para ver se ele iria fazer uma guerra. Porém Papyrus disse que realmente ele não podia fazer uma guerra, pelo simples motivo que se uma criança humana já fez um enorme estrago, imagine um monte de humanos, adultos armados. Os humanos apenas iriam matar eles aos poucos. Undyne ficou com tanto ódio depois de ouvir isso que deu um ataque surpresa em Papyrus, acertando uma lança em seu olho, fazendo um enorme ferimento, assim fazendo Papyrus entrar em coma. Sans, vendo isso, ele rapidamente foi até Undyne para atacar. Porém Undyne já estava preparada para o Sans, então ele jogou uma lança por baixo de Sans, assim acertando sua mandíbula e perfurando sua cabeça. Então naquele dia Sans perdeu sua mandíbula e uma parte de sua cabeça. Sans, com muita dor, soltou um Gaster Blaster em Undyne, mas esse Gaster Blasters apenas jogou ela para longe. Enquanto isso Sans pegou Papyrus e teleportou os dois para Snowdin.
Quando Undyne voltou para a sala do trono e viu que os Sans e Papyrus não estavam mais lá, ela tinha pensado que eles haviam morrido e virado pó. Então, para ela não ser considerada uma traidora, ela fez com que a morte dos dois fosse um acidente terrível. O povo do subsolo lamentou a morte de Sans e Papyrus, mas depois disso quem ficou no trono foi Undyne. Porém, Undyne não esperava que a sala do trono tinha uma câmera, e quem estava gravando tudo era a doutora Alpis e Metaton. Os dois sabiam que Undyne atacou os dois reis e que eles ainda estavam vivos. Undyne, quando percebeu isso, desesperadamente pediu para que prendessem a doutora Alpis, por traição, e que destruíssem Metaton porque ele podia ter tudo gravado dentro de seus arquivos. Então Alpis, sabendo disso, ela se escondeu no laboratório secreto onde ficam os amalgamos, e o Metaton ele se escondeu em algum lugar em Outland. Os dois desapareceram e foram considerados mortos por muitos. Quando Undyne e ela virou rainha, ele forçou muitos monstros a se tornarem guardas reais. A Mufete e o Grilbis eles viraram líderes da guarda reais, e o Napstablock, por ser primo de Metaton e Metaton ter ficado muito tempo com Alpis e souber algumas coisas de ser um cientista, Napstablock virou cientista real de Undyne e o braço direito dela também. Napstablock, sabendo que seria inútil em batalhas e não queria decepcionar a sua rainha, ele fez uma forma robótica para ele mesmo superpoderosa, assim virando máquina de combate de Undyne. Enquanto isso, Sans e Papyrus eles estavam em Snowdin. Sans ordenou para as pessoas de Snowdin para que não falassem para ninguém de fora que eles ainda estavam vivos, porque se a Undyne soubesse, ela iria querer matar os dois. Então Sans ficou esperando seu irmão a sair do coma. Muito tempo se passa e Undyne faz o subsolo ser realmente um inferno. O povo do subsolo entrou em decadência ficaram com uma crise econômica. Todos os recursos iriam para os guardas reais. E Napstablock, toda vez que via alguém reclamando da rainha, ele mandava prendê-los imediatamente. A Mufete ela comandava os soldados de Waterfall, enquanto Grilbis comandava os soldados de Outland. Enquanto passavam os dias, vários humanos caíam no subsolo e morriam. E um dia Papyrus finalmente acordou, porém Papyrus, ele acordou louco. O ataque de Undyne fez com que o Papyrus perdesse o juízo, tanto que ele ainda acha que é rei. O Sans ele ficou todos esses dias sem comer nada. E o motivo é porque ele estava sem sua mandíbula, ou seja, é impossível ele comer alguma coisas. O Sans ele conseguiu convencer o Papyrus a nunca sair de Snowdin. Quando o Papyrus viu que os monstros estavam com fome por causa da crise que eles estavam tendo, Papyrus disse: "Porque quando um humano cair aqui, vocês não o atam e comem a sua carne?" Depois que Papyrus dissera isso, as pessoas de Snowdin viu que ele estava bem diferente e que perdeu a sanidade, junto com seu irmão Sans, que ficou louco por toda hora estar sentindo uma dor insuportável por causa da sua fome. Bem, de certa forma as pessoas de Snowdin seguiram os conselhos de Papyrus, porque senão eles iriam morrer de fome. Viram? Horrorfell é bem diferente de Horrortale normal. Error, o King Multiverse quer que a gente faça um cachorro quente para ele. Mas que merda, agora não dá, a gente está fazendo vídeo. Não se preocupe, Error, eu já recomendei um cachorro quente de universo aleatório, agora é só falar que foi a gente que fez. Ai, finalmente você conseguiu colocar essa mente suja de tinta para funcionar. Bem, vamos continuar a história. Bem, muito tempo se passa e finalmente cai outro humano, e esse humano se chama Lisa, que por algum motivo o criador colocou o nome dela com C. Quando a Lisa cai no subsolo, ela encontra Flowey, e esse Flowey é a reencarnação do outro Flowey que ajudou a Frisk a sair do subsolo. Depois de uma curta apresentação, Flowey toma um ataque, mas não se preocupem, ele ficou bem. Porém ele falou para Lisa que teria que sair dali. E o motivo dele ter saído é porque a Toriel estava vindo. Quando Toriel viu a Lisa, ela foi bem gentil com ela. Ela levou a Lisa até a sua casa e ofereceu várias tortas para ela. Até ofereceu um quarto para a hóspede. Porém Flowey ele sabia que aquele lugar não era seguro, então ele tentou acordar a Lisa. Porém Toriel apareceu e o prendeu. Quando a Lisa acordou, ela foi ver aonde estava Toriel, e ela estava dormindo. Depois a Lisa ouviu alguém pedindo ajuda. Ela seguiu até o porão da casa e viu que quem estava pedindo ajuda era Flowey. A Lisa tenta ajudar Flowey, mas a gaiola tinha uma armadilha, assim matando a Lisa. Porém a Lisa ressuscita, e o motivo é porque a Lisa tem uma alma diferente das outras. A alma dela é a do medo, e a alma do medo, assim como a alma da determinação, tem o mesmo poder de ressuscitar. Vocês já devem estar ligados como isso funciona. E não, a Lisa não é parente da Beth. Já chega dessa piada, já não tem mais graça. Depois a Lisa foi tentar salvar Flowey novamente, e ela conseguiu.
quando ela liberou Flora, ele disse para ela para não confiar na Toriel porque ela só estava engordando a Lisa para devorá-la depois. A Lisa, depois de descobrir isso, ela tenta sair dali. Porém Toriel agarra, mas Flora a salva usando suas raízes. Então naquele momento a Lisa tem a opção de poupar ou matar Toriel. A Lisa decide poupar, e logo ela junto de Flora sai das ruínas e vai para Snow. A Lisa, quando foi para Snowdin, ela se deparou com Sans e Papyrus. Papyrus, quando vê a Lisa, olha uns jogos mortais para ela. E eu não vou mostrar como foram esses jogos porque, como vocês podem ver, Snowdin está tendo uma overdose de ketchup. E um é mais desagradável do que o outro. E é lamentável às vezes que a Lisa morre. Mas quando a Lisa passa de todos os jogos, o Sans começa a achar que ela está trapaceando e tenta matá-la. Porém Flora o salva, mas Sans arranca umas pétalas de Flora e logo teleporta. Depois disso Papyrus consegue capturar a Lisa e a prende em sua prisão. E lá o criador do Undertale faz uma participação especial. Depois disso, Sans queria se desculpar por antes e levou a Lisa e Flora para o Grilbis, que no caso agora era Temmie, porque o Grilbis, quando virou um guarda real, ele vendeu tudo para as Temmies. E bem é aqui onde eu vou terminar o vídeo, porque o Horfel canônico, como eu disse antes, foi abandonado, e o Horfel da fandom ainda está sendo feito, então não tem nada mais para mim falar aqui. A Fizzy Horse estava incompleto, porque você colocou ele como opção. Porque os inscritos ficaram me enchendo o saco pedindo Horfel. Espera aí. Em que universos você pegou o cachorro quente do King Multiverse? Eu peguei do Hortale. Em que seu merda você deu cachorro quente de carne humana para o King Multiverse? Mas que merda de cachorro quente foi aquele que vocês fizeram? Opa, me desculpa, mas o meu chefe está me chamando. Eu sou o seu chefe e agora vocês irão sofrer.